No ar, mais um episódio do podcast Põe na Bancada. O programa que traz a informação sem filtro, com contexto e uma pitada de provocação para gerar o debate. Hoje nós vamos conversar sobre a UNIR, a Universidade Federal de Rondônia, uma instituição que está em nosso estado desde 1982. Recentemente, o presidente Lula esteve em Rondônia, mais especificamente aqui em Porto Velho, e anunciou um conjunto de recursos para a Universidade Federal. E nós aproveitamos esse momento e fizemos um convite para a reitora da Universidade Federal de Rondônia, a professora Marília, e também veio junto a Rosa, que é a coordenadora da implantação do Hospital Universitário aqui em Porto Velho. Espero que vocês gostem do programa. Nós vamos conversar sobre a universidade do estado inteiro, porque ela está presente hoje em diversos municípios, e eu espero que vocês gostem desse programa. Nós vamos começar pedindo às nossas entrevistadas que façam uma breve apresentação. Marília, a nossa reitora. Eu sou Marília Pimentel, professora da Universidade Federal de Rondônia há 27 anos e há quase um ano e meio, no dia 8 de setembro, completamos um ano e meio na gestão dessa universidade. Rosa. Eu sou Rosa Maria, professora do Departamento de Enfermagem da UNI. Estou também como vice-diretora do Núcleo de Saúde e presidente da Comissão de Implantação do Hospital Universitário. Uma curiosidade, vocês duas são de Rondônia? São de Porto Velho? Sim, nasci em Porto Velho, mais especificamente na beira do Rio Madeira, ali na maternidade Darcy Vargas. Para quem é de Porto Velho e já tem, nasceu depois dos anos 80, antes dos anos 90, vai lembrar aí, nos anos 70, 60, né? Vai lembrar, eu nasci em 1969, vai lembrar dessa maternidade, nessa maternidade ali, tão conhecida, onde depois... eu acho que até hoje é um prédio da Prefeitura de Porto Velho. Mesmo. Rosa. Eu também sou de Porto Velho. A Rosa é mais nova. Eu também sou de uma geração bem lá da... eu também nasci aqui em Porto Velho, filha de pais nordestinos, né? Mas sou aqui de Rondônia. Também. A graduação, doutora? Qual que é a tua área? Sim, eu sou da área de letras, professora do Departamento de Letras Vernáculas, com mestrado e doutorado na área de letras, meu doutorado é na área de linguística e língua portuguesa, e também, durante 10, 11 anos da minha vida, pesquisei migrações internas e internacionais aqui no estado de Rondônia. Muito bem. Rosa, sua formação? Sim, eu sou enfermeira de formação, também doutora. Minha área é hospitalar, mas também tenho um pezinho aí na administração. Meu mestrado em administração, e aí eu fiz doutorado na área de enfermagem mesmo. Nós vamos falar nesse primeiro bloco um pouco mais assim a respeito de como a universidade está estruturada no estado de Rondônia. Em que municípios, quantidade de alunos. Começamos por onde? É importante que eu diga que esse programa ele vai ao ar para o estado inteiro e muitas pessoas, às vezes, não têm a noção clara da importância que a Universidade Federal de Rondônia tem para o nosso estado e nem conhece como ela está estruturada. Então, poderia... Bem, para você que não conhece a única universidade pública do estado de Rondônia, que é a UNIR, a nossa UNIR, ela existe, como foi falado, desde 82, tem 43 anos, ela está no estado todo, em todas as regiões do estado. Nós temos um campus da UNIR em Vilhena, em Rolim de Moura, em Cacoal, Presidente Médici, Ji-Paraná, Ariquemes, Porto Velho e Guajará-Mirim, na fronteira aí com a Bolívia. A gente tem hoje, sem contar o próximo processo seletivo que nós vamos entrar, entre alunos da graduação e da pós-graduação, cerca de 10 mil alunos. Marília, como é que você acredita que a sociedade rondoniense avalia a Universidade Federal de Rondônia? Como é que ela olha a Universidade Federal de Rondônia? Bom, a Universidade Federal de Rondônia, ela forma, como eu disse, há 43 anos, profissionais que atuam no estado de Rondônia, a maioria deles. Onde você vai, Roberto, em qualquer lugar, numa instituição pública ou privada, você encontra alguém que você diz, eu trabalho na Uni. Eu estudei na Uni, minha mãe estudou na Uni, meu filho ou minha filha estudou na Uni. Por quê? Porque nós temos médicos, engenheiros de mais de uma área de habilitação, professores,
advogados. Hoje nós temos aí desembargadores, juízes, promotores, procuradores formados na UNI. Então, a universidade ela tem um impacto na sociedade rondoniense na formação desse Estado, porque ela nasce junto com o Estado de Rondônia, em 82. Né? Ela é o decreto que cria a Universidade Federal de Rondônia é de junho de 82. E o Estado de Rondônia é criado em 82. Então, o desenvolvimento do Estado de Rondônia, a partir da redemocratização do país, vem com a universidade. Então, a universidade, ela, nesses 43 anos, formou profissionais que desenvolveram muita coisa nesse Estado e continuam impactando positivamente. Obviamente, no seu início, ela não estava em todo o Estado, né? Ela foi crescendo, principalmente com a política de crescimento das universidades do Brasil no primeiro governo do Lula, que foi o ReUni, né, um projeto que desenvolveu aí em todo o país as universidades. Então, a UNI ela ampliou, ela foi para todos os lugares do Estado, todas as regiões, não está nos todos os municípios, mas em todas as regiões. Então, a universidade ela impacta, novos cursos foram sendo criados e ainda estamos em movimento, em crescimento, criando novos cursos. Recentemente, nós estamos agora na terceira turma, criamos um curso de Direito em Vilhena, que não tinha. Estamos em fase de autorização no MEC de um curso de Direito em Ariquemes, um curso de Letras em Inglês em Ariquemes, e estamos sempre em desenvolvimento, sem contar na pós-graduação, que é onde se desenvolve a pesquisa, principalmente. Eu ia perguntar isso, a gente está falando muito aqui sobre a questão da formação, né? Mas essa outra parte de pesquisa e extensão, como é que a UNIR tem se posicionado no Estado? A universidade, então, quando eu friso que é a única universidade pública, o diferencial de faculdades, alguns centros universitários, faculdades privadas, é que a universidade ela tem um tripé: ensino, pesquisa e extensão. Então, não existe universidade. Então, ela forma, como eu disse, profissionais que vão atuar, ela forma uma força de trabalho que vai atuar em vários segmentos da sociedade, mas ela também desenvolve pesquisa. Né? É nas universidades que estão as grandes pesquisas. E para que servem essas pesquisas? Vamos olhar aqui para a UNI, para a nossa universidade. Essas pesquisas realizadas, elas são soluções para os problemas sociais. O problema da indústria, do homem do campo, da sociedade, das instituições públicas. Então, ela gera conhecimento e pesquisa para impactar positivamente e solucionar problemas da sociedade. E a extensão, o que é a extensão? É a presença da universidade lá na sociedade. Então, quando o aluno está em formação e está na pesquisa, ele leva projetos. A gente tem um projeto muito interessante, Roberto, por exemplo, que é o ITCP, que é um grupo que trabalha com economia solidária. Então, a gente tem projetos na área de coleta seletiva, de agricultura familiar. Então, assim, a gente tem com povos indígenas. Então, a gente tem projetos com pessoas intervindo na sociedade. A gente tem cursos de aperfeiçoamento na área de saúde, programas também de extensão na área de saúde. Não é isso, Rosa? A Rosa pode dar algum exemplo? Sim, nós temos recentemente, Roberto, o programa, um projeto, né? Projeto PET Saúde Digital. Esse projeto ele está na Secretaria Municipal de Saúde e na Secretaria Estadual de Saúde. Os tutores, que são os professores docentes da universidade, de diversas áreas, enfermagem, medicina, administração, ciências da computação, eles estão desenvolvendo dentro dos serviços aparatos tecnológicos para a saúde, para garantir, né, esse apoio mesmo de tentar startar, levar o letramento em saúde para a comunidade, para os usuários, né, para a sociedade como um todo. Então, a gente tem, esse é só um exemplo, mas a gente tem, como bem disse nossa reitora, muitos projetos que estão dentro desse cenário, né, a gente fala serviço, mas estão dentro desse cenário na, de fato, sociedade, que contribui para o desenvolvimento local. Há uma interiorização da universidade. Ela está presente em quantos campos? Nós estamos em 8 campos. Em 8 contando com Porto Velho. Contando com Porto Velho, tá. Ou seja, e há uma lógica, por exemplo, nós falávamos há pouco ali a respeito do campo lá de Rolim de Moura.
Qual que é a característica dele lá? Rolim de Moura, a gente sabe que é um município que é central ali na zona da mata, do estado de Rondônia. Nós temos 6 cursos de graduação, temos também cursos de pós-graduação, mestrado, especialização. Mas falando da graduação, a gente tem cursos na área mais do agro e da agricultura, como medicina veterinária, agronomia, engenharia florestal. Temos cursos na área das humanidades, nós temos um curso muito importante lá, que é o curso de educação do campo, história e pedagogia. Então, são várias áreas do conhecimento que vão atender diferentes segmentos da sociedade. Uhum. Vamos mudando um pouquinho aqui. Como é que é a questão da política de entrada, de acesso à universidade, dos estudantes? Há um sistema de cotas, né? Como é que é? Como é que é a composição São cerca de 10 mil alunos que você falou aí. A questão das cotas, elas significa quantos % desses 10 mil alunos? E como é que é esse processo das cotas? Bom, o nosso processo seletivo, ele é realizado pela nota do Enem. Nós seguimos a lei de cotas, que é uma lei nacional, que 50% das vagas devem ser reservadas a alunos de escola pública e com as diversas cotas, que é cota de preto e pardo, cota de indígena, cota de quilombola, cota de PCD. E aí essas cotas elas vão combinar com a questão do ensino médio, cota de renda, né, alunos com menor renda. Além desses 50% que já está previsto em lei, que a universidade já vem fazendo há alguns anos, né, a lei de cotas ela completou 10 anos, né, e ela teve uma pequena modificação no Congresso e foi aprovada a continuidade das cotas. A Universidade Federal de Rondônia criou ações afirmativas. Além das cotas, a gente tem 10% de vagas reservadas, uma de cada curso para PCD, uma de cada curso para indígena, além daquelas outras que eu já falei. Uma de cada curso para pessoas do campo, uma de cada curso para pretos e pardos, então, e uma para quilombola. Então, somando esses 10% das nossas ações afirmativas internas e mais 50%, dá 60% dos alunos que entram na universidade hoje são cotistas. Então, a universidade trabalha com a inclusão. O processo seletivo, então, o aluno tem que ter feito... E aí é interessante falar para você que tem vontade de estudar na Uni, você fez Enem nos últimos 10 anos. Eu fiz Enem lá em 2019. Eu posso me inscrever para o processo seletivo da Uni? Pode. Você fez Enem nos últimos 10 anos, você escolhe a nota maior que você tirou, se inscreve no processo seletivo de um dos cursos que a Uni oferece e vai concorrer. Pode ser em cota ou não. Nós já vamos lançar agora em setembro o nosso processo seletivo, vai ter um lançamento para toda a imprensa, para toda a comunidade, já para as pessoas já irem pensando, lendo o edital. Claro, as inscrições não vão começar agora, só em novembro, mas já agora em setembro vamos divulgar o nosso processo seletivo. Então, você que tem interesse de entrar na Uni, você vai utilizar a sua nota do Enem. Às vezes a gente vê algumas críticas com relação a essa política de cotas. Críticas que acreditam que não deveria existir a política de cotas, que deveria ser pela meritocracia, pelo mérito. Como é a sua avaliação com relação a isso? Bom, a política de cotas, ela traz é uma política pública importantíssima, porque ela traz para a universidade pública, que, como nós já falamos, é uma universidade que tem ensino, pesquisa e extensão, pessoas com menos condições, né? Pessoas com renda, pessoas que foram, por muitos anos, né? Por décadas e muito tempo, que não foram vistas, como a nossa própria questão, né, Rosa, dos escravizados no Brasil, dos negros, que muitas vezes não conseguem. Você olha assim, quantos juízes negros nós temos? Então, a gente sabe que há uma política, né, nos concursos públicos, hoje também é importante a entrada, né, a gente tem cotas para pretos. Então, quando você pega os nossos povos indígenas aqui, que muitas vezes esses povos indígenas, nas suas comunidades, não têm condições de estudar nas mesmas escolas que as pessoas que estão na cidade. Então, nós estamos colocando na universidade pessoas que, por muitos anos, sem as cotas, não entrariam na universidade. Então, é uma questão também de ter a inclusão dessas pessoas, porque a universidade é para todos. A universidade é um espaço para todos. Então, não deixamos de colocar aquela pessoa, nós temos 40% das vagas para todos, né, ampla concorrência, e 60% de cotas. Nós temos na turma de medicina, por exemplo, Rosa,
a Rosa deve estar acompanhando, do último processo seletivo, que entrou em 2025, uma indígena. Né? Nós temos, dentro daquelas cotas que eu falei para você, dos 10%, nós temos uma vaga reservada para pessoas trans. Nós temos hoje no curso de medicina uma pessoa trans. Então, a gente tem indígenas, quilombolas, pretos e pardos em todos os cursos da universidade. Então, as pessoas com maior vulnerabilidade têm condições hoje de entrar. E isso é uma política nacional, né, de inclusão dessas pessoas importante, é uma reparação histórica que nós temos com essas populações. Então, como a universidade é pública, é gratuita, ela é para todos. Queria só fazer um adendo na sua fala, reitora, que é importante destacar, Roberto, que nós moramos em um estado, né, que tem diversas populações. A gente fala dos povos originários, a gente fala da população quilombola, a gente fala da população da floresta, da zona rural, ribeirinhos. Então, assim, nada mais justo de que realmente a gente faça valer enquanto universidade pública uma lei que já existe, ampliamos, né, reitor, na sua gestão, sempre essa questão da integração, de aumentar isso para 60%, mas nada é do que, de fato, o que a gente tem no nosso estado, no nosso cenário. Então, assim, o que a gente quer que as pessoas entendam de alguma forma, que a cota ela não vai tirar a sua vaga ou a vaga da pessoa que desmerece ou merece. Não, ela é isso, ela é uma reparação histórica, política e necessária para que essas pessoas tenham acesso ao ensino superior. A exemplo de alunos que nós temos indígenas nos cursos da saúde e também nos diversos cursos da universidade, que nada mais farão, né, diferente na sociedade em que vive, com retorno para suas comunidades, né, de origem. Então, isso é muito necessário e importante. Tu que é da área de saúde, né? Geralmente, o curso de medicina são cursos mais concorridos. Eu escuto críticas dizendo assim que tiraram a vaga do meu filho. Geralmente, de uma pessoa de uma condição financeira melhor, em que seu filho estudou em escola particular, fez cursinho, toda aquela estrutura. E aí você concorre com o da escola pública e ele acha que é um absurdo, que o filho dele é mais inteligente do que o filho da escola pública, o menino que veio da escola pública. Aí vem uma política que não, peraí, porque aqui há um círculo vicioso, que a lógica é a seguinte, que pobre gera filho pobre e vai rodando sempre pobre. A cota, na minha avaliação, ela vem para romper com esse círculo vicioso. Eu sou um defensor da política de cota. Por que tu acha que essas pessoas não gostam dos cotistas? A gente está falando de acesso, né? Então, assim, quando a gente fala de políticas de cota, a gente está falando que essas pessoas terão condições de acessar o ensino superior, que, por vezes, serão os primeiros das suas famílias. E quando a gente fala de acesso, essas pessoas que geralmente têm mais condições, aí eu estou falando empiricamente, né? Assim, não posso citar nenhum texto científico para minha fala. Mas, pessoalmente, eu acredito que de você romper, de você ver, por exemplo, o filho da empregada doméstica estudando na mesma classe que o filho do patrão, ele soa estranho, né, para uma sociedade ainda que vive pelo capital e tudo isso. E que nada mais é do que a gente está falando de acesso. Garantir que aquele aluno que sempre estudou na escola pública consiga, né, um diploma universitário. E aí rompa esse ciclo, né, e traga isso para a sua família, para a sua comunidade, melhore as condições da população, da família. Eu tenho um entendimento também. Você deu o exemplo aí fazendo um curso lá, o patrão, o filho do patrão e o filho da empregada, né? Na lógica do filho do patrão, isso aqui era um privilégio. Quando esse jovem vem da escola pública, nas cotas, isso aqui é política pública. Isso. E esse aqui não quer aceitar isso. Ele queria que o privilégio continuasse mantido. Essa é a minha avaliação. E, na verdade, Roberto, romper com esse ciclo, você falou, é política pública, na verdade, é colocar de igual para igual. Ali todo mundo está junto, então eu estou atendendo essa população do nosso estado que precisa, que vai estudar. Então, como você disse, é romper um ciclo. Então, é uma política pública que dá oportunidade para todos. Por que só você falou de privilégio, né? Porque só um determinado grupo tinha acesso. Quando eu quebro isso e coloco as cotas, eu coloco 50%
de pessoas que não teriam condições e 50% do que tem. Então, eu estou igualando. Então, a universidade é isso, ela é inclusão, ela é para todos. Então, eu estou rompendo esse ciclo. A cota é uma grande conquista da população brasileira e, no nosso estado, isso tem feito uma diferença com as pessoas que já estão saindo formadas, mudando a vida da sua família. Como disse a Rosa, às vezes eu vou para a colação de grau, é um momento... É bonito ver os alunos entrarem na universidade, é legal ver aquele aluno circulando, estudando, aprendendo, mas é bonito também ver o aluno sair, mais ainda. Quando ele sai, quando você vai entregar ali aquele diploma, quando vai dar a outorga de grau, você vê aquele aluno chorando. Eu estava em Vilhena, terça-feira, fiz uma colação de grau lá, eu fiz a outorga de grau para uma aluna de pedagogia, ela estava chorando quando eu estava entregando. Entendi. E aquilo emocionou. Provavelmente, aquela pessoa foi a primeira a ter um curso superior na sua família. Né? Como tantas outras que dizem isso, olha, eu sou a primeira pessoa a ter um curso superior. Às vezes é uma mãe que já tem filhos, uma mãe solo, alguém que faz todo um sacrifício para estar ali estudando. Então, isso não é muito gratificante. É ver que a gente está dando oportunidade a essas pessoas e não está tirando a oportunidade de ninguém. A gente está igualando e é uma reparação histórica, é um rompimento de um ciclo. As cotas, elas são importantes, são necessárias e elas estão... A cota dá acesso a essas pessoas que nunca tiveram acesso. Tem cota regional na Unir? De pessoas que nasceram aqui, especialmente nos cursos da área de medicina. Isso eu vejo as pessoas falando direto isso. Como é que está isso? Então, para nós aqui. Eu já também fui bastante questionada, né? A universidade, mesmo, né, acho que foi 2023, aprovou uma... Pode continuar. A universidade ela aprovou uma resolução, como algumas outras aqui da região norte, algumas até de outras regiões do país, o que a gente estava chamando de bônus regional, né, que é essa cota regional. Nós aprovamos, à época, 18%, né, de acréscimo na nota para quem tinha estudado o ensino médio integral aqui em Rondônia. A implantamos, tivemos turmas, né? E aí você falou da medicina, é o curso mais concorrido. Praticamente, será que todos os alunos da turma de medicina, ou quase todos, naquele ano, 2023, que entraram em 2024, eram alunos que tinham estudado aqui no estado de Rondônia. Acontece que o Supremo Tribunal Federal analisou, porque algumas universidades começaram até antes da nossa, aqui na região norte, principalmente aquelas que estão no SISU, que é o sistema do MEC. O sistema do MEC, a universidade poderia colocar o bônus regional. Então, houve muita ação judicial de gente que se sentiu prejudicada com isso, e o Supremo, então, tem, né, um entendimento pacificado de que o bônus regional é inconstitucional. Quando fomos reformular a nossa resolução interna que trata do ingresso dos alunos, da entrada dos alunos, o nosso Conselho Superior fez uma discussão e um conselheiro trouxe, né, esse entendimento já pacificado do tribunal de que o bônus regional é inconstitucional. Que, se continuássemos, iríamos, né, ter intervenção, ação judicial e ter que responder por uma inconstitucionalidade. O grupo de reitores, né, da Andifes, inclusive, fizemos um documento. A nossa Associação Nacional de Reitores, em Brasília, fez reunião com a ministra Carmen Lúcia, tentando mostrar por que o bônus regional, que ele é necessário, que ele é importante. Regiões que não fixam médicos, vem gente de fora e vai embora, não fica, e a gente precisa formar pessoas daqui da nossa região que possam ficar aqui. Eu sou a favor, né? Eu acho que a Rosa também, ela pode falar. Nós somos a favor, a nossa gestão é a favor do bônus regional. Mas nós tivemos que tirar por uma questão do STF. Continuamos tentando, né, mudar o entendimento do STF. Algumas universidades do Norte fizeram um processo seletivo separado e mantiveram. E já estão tendo que matricular aluno a mais por conta de ações judiciais. Estamos nos juntando, fazendo uma discussão ao longo desse ano, as universidades interessadas. Penso que futuramente
podemos conseguir inserir novamente, não com o nome de bônus regional, mas nós vamos ter que mudar um pouquinho o argumento para mostrar a importância que é dar essa cota por conta da não fixação de profissionais aqui na região, sobretudo na medicina. Ok. Nós vamos para um breve intervalo, em seguida nós vamos voltar, mas eu já vou deixar uma questão no ar. O presidente Lula esteve recentemente em Porto Velho e fez um anúncio que para Porto Velho e para o estado de Rondônia é muito gratificante, que é a questão do hospital universitário. Então nós voltaremos no segundo bloco conversando sobre o hospital universitário. Nós vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos. De volta para o segundo bloco do podcast Põe na Bancada. Hoje nós estamos conversando sobre a Universidade Federal de Rondônia, a UNIR. E eu tenho a grata satisfação de ter aqui a reitora da universidade, a professora Marília, e a chefe, a coordenadora, a presidente da comissão que cuidará da implantação do hospital universitário e também diretora lá do setor do núcleo de saúde da universidade, a Rosa. No bloco anterior, nós conversamos um pouco a respeito da realidade da UNIR no estado de Rondônia. E deixei uma pergunta no ar com relação ao hospital universitário. O presidente Lula esteve em Rondônia recentemente e anunciou lá a construção de um hospital universitário no município de Porto Velho, da ordem de 150 leitos. Então, agora nós vamos conversar sobre esse importante anúncio feito pelo presidente. Rosa, Marília, vocês que... Então, vamos começar, professora. Pode falar. O hospital universitário, ele é um sonho há mais de 20 anos, né? Eu sou egressa da universidade, do curso de enfermagem, enfermeira de formação, e retorno para a universidade e a gente não tem um hospital universitário. Sendo que alguns, né, eu tenho cerca de 16 anos de formada, era um sonho desde a época, né? E hoje a gente retornando com a concretização bem próxima desse sonho, né? Eu falo sonho assim porque eu tenho um carinho muito especial pela universidade, né? Então, assim, quando a gente retorna e a gente vê que está bem perto, nós ficamos muito felizes, pessoalmente, né? Mas, fora isso, o que é o hospital universitário, né? O hospital universitário ele tem um diferencial, Roberto. É importante que a população também saiba. Ele é um hospital que alinha o ensino, traz o tripé da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão, tem profissionais qualificados e a gente tem um maior diferencial ainda, que será um hospital gerido pela EBSER. O que é a EBSER? A EBSER é essa empresa que administra muitos hospitais neste país e que tem um fenômeno, eu vou dizer assim, de investir em qualidade. Quando a gente fala qualidade, é qualidade de processo, qualidade assistencial. Então, assim, é qualidade, de fato, de todo o cenário hospitalar. E aí, a atual gestão da professora Marília trouxe isso, né, como um símbolo importante, né, professora, para que a gente tenha cursos da saúde mais fortes, que os nossos estudantes saiam mais qualificados. Hoje, os nossos estudantes da saúde, eles fazem a parte prática nos cenários que existem. Então, nós temos convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, e os alunos vão a campo nos hospitais aqui de Porto Velho. E quando a gente tem um hospital que tem o formato para ser um hospital de ensino, ele tem todo um diferencial. Ele, dentro das enfermarias, eu tenho um espaço para discutir os casos dos pacientes, chamar especialistas diferentes, chamar a equipe interdisciplinar, multidisciplinar, que é o enfermeiro, o fisioterapeuta, o técnico, o nutricionista, psicólogo, farmacêutico, o médico dentro das suas especialidades. Esse povo todo da área de saúde discutindo o caso, ele eleva a qualidade do serviço, né? E aí a gente tem agora a possibilidade da parceria com o município. Então, o município, ele entra como ator que vai fazer a aquisição desse hospital e a doação, a transferência, acho que a reitora pode até falar melhor o nome depois, para a universidade. E a universidade vai fazer, o hospital vai ter aí esse papel como da universidade e a parceria da EBSER
formando aí, então, né, de fato, ter uma robustez, né, de qualidade com esses 3 entes aí juntos, para que, de fato, a gente consiga ter o nosso hospital. A vinda do presidente Lula e o governo federal fazendo os investimentos na universidade tem extrema importância e relevância para o próprio desenvolvimento do Estado. E quando a gente fala de um hospital gerido pela IBSE, a gente está falando de concurso público que vai vir. Isso vai movimentar o mercado na área da saúde. É importante destacar que os salários da IBSE são ótimos salários para os profissionais da saúde. Então, vai aumentar, né? Vai movimentar o mercado da saúde como um todo, dentro do Estado, vai elevar a qualificação também dos nossos outros hospitais, por que não? E vai ser um grande apoiador para o município, que hoje não tem nenhum hospital municipal, que vai ter, junto com o hospital universitário, essa possibilidade de desafogar a rede, que hoje a gente sabe que tem suas dificuldades. E é importante destacar que a universidade também está nos espaços da atenção primária à saúde. Né? Quando a gente fala atenção primária, são através da Política Nacional de Atenção Básica, nas unidades básicas de saúde, a maioria da população conhece como postinho de saúde, enfim. Então, a gente se encontra nesses cenários de atenção à saúde dentro do Estado, mas aqui os cursos da saúde se concentram em Porto Velho. E quando a gente fala que o hospital vai iniciar aí mais ou menos com uns 80 leitos, chegando a 150, né, a gente está falando de 150 leitos que vão ser geridos, que vão rodar, que vão trazer cirurgias para as pessoas, vão diminuir a fila, vão qualificar a assistência à saúde e, mais importante que tudo, o hospital universitário é um hospital ligado ao Sistema Único de Saúde. Gratuito, de qualidade. E quando a gente fala de qualidade, Roberto, é importante destacar que é realmente de qualidade. É um hospital que tem um diferencial enorme, vai ter um diferencial enorme para a população do Estado. Professora, como é que chegamos a esse anúncio do presidente? Eu vi várias no Instagram do senador Confúcio, no seu, você lá batalhando e na luta no Ministério. Como é que foi essa batalha para conseguir chegar nesse momento? Bom, foi bonito ouvir a professora Rosa aí falando da história dela, né, que foi aluna de enfermagem da Uni, que tinha esse sonho. Nós sempre tivemos esse sonho de ter um hospital universitário. Eu não posso negar que outras iniciativas em outras gestões aconteceram. A gente não pode apagar essa história. Então, outras gestões anteriores à nossa já tiveram várias iniciativas para trazer esse hospital universitário. Não conseguiram, por variados motivos. Então, quando assumimos em 2024, entramos com a bandeira de buscar a implantação do hospital universitário. Então, começamos um diálogo com o Ministério da Educação e com a EBSE. A EBSE, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é importante dizer que ela é uma estatal do MEC. E os recursos, o orçamento dela é do Ministério da Educação, é do governo federal. Então, procuramos, tínhamos apenas 3 estados que não tinham hospital universitário, tem um estado que tem mais de um, então tínhamos Roraima, Rondônia e Acre sem hospital universitário. Roraima conseguiu a doação de um hospital do estado, assinou, né, esse compromisso do governo federal, assinou esse ACT, né, e aí agora, hoje a EBSER lá já administra o hospital. Ele não ACT é o quê? É um acordo de cooperação técnica, que é assim que a gente inicia. E hoje o hospital já está funcionando lá em Roraima. O Acre, por meio da UFAC, ainda está em tramitação, né, buscando esse hospital, mas o próprio ministro da Educação aqui disse que o desejo é também implantar no Acre. E aí fomos conversar com o ministro da Educação e o senador Confúcio Moura, sempre, né, médico, foi governador do estado, nosso senador, sempre, né, ajudando nessa pauta, entendendo que era necessário ter um hospital universitário. Como médico, estudou numa universidade, teve a parte prática dele num hospital universitário, então, sempre ali querendo o melhor para o Estado, juntou-se a nós na busca desse hospital. Fizemos algumas reuniões com a ajuda dele, como senador, junto ao Ministério da Educação, e buscando uma parceria, porque construir um hospital, Roberto, é bom que a população saiba,
né, lá de baixo, desde a fundação, projeto e toda a construção, ele demora muito. Não é só a questão do custo para construir, é o tempo. E a população precisa de saúde. Está aí, está esperando. Os alunos precisam de uma formação melhor, um lugar para suas práticas. Então, tínhamos que achar uma solução que fosse mais rápida. E aí entra, nesse momento, o prefeito Léo Moraes, que veio também, tinha o desejo lá no início da gestão, no começo do ano, de ter um hospital municipal. Quando eu levei, porque todo mundo que eu encontrava que tinha, né, governo, prefeitura, deputados federais, os próprios senadores, os outros senadores, sempre levando a pauta do hospital. E aí o prefeito disse, não, como que funciona o hospital universitário? O que é? Explicamos para ele, ele falou, não, eu vou adquirir, a prefeitura vai adquirir um hospital, vai comprar um hospital, uma estrutura e vai doar para a universidade, é uma doação, o hospital vai ser da Unir, né? E aí assinamos um contrato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e aí vai ser custeado totalmente pelo governo federal. Aceitou a ideia, deu certo, entendeu. Claro, não existe um hospital em Porto Velho, particular, né, que seja do tamanho que tem que ser um hospital universitário. Então, qualquer um que fôssemos adquirir, né, que a prefeitura fosse adquirir e doar, ele tinha que ser feito alguma alteração, ampliação. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares veio a Rondônia, fez 2 visitas para conhecer os hospitais que tinham possibilidade de venda, e daí gerou um relatório, passamos para a prefeitura decidir conforme, e está nesse trâmite, né? A prefeitura está fazendo aí uma avaliação dos hospitais, para depois, eu acredito que nos próximos 60 dias já saberemos qual será esse hospital, e já a prefeitura fará a doação para nós, esse é o prazo, né? Pelo nosso plano de trabalho, nos próximos 60 dias já estarmos com esse hospital, se tudo der certo. Então, a prefeitura vai adquirir, está em fase de avaliação, vai comprar o hospital, passa na Câmara dos Vereadores a doação e a Unir recebe. A partir desse momento, a EBSER passa a atuar junto com a Unir. Porque a vinda do Lula, né? Claro, ele veio anunciar vários investimentos para Rondônia, importantes, como da ponte e outros. Mas o hospital foi anunciado. Mas o que o governo federal, se a prefeitura está doando, é EBSER, com o senador ali ajudando, com emendas parlamentares para ampliação, que é importantíssimo, e o governo federal. Quem custeia um hospital universitário é o governo federal. O custeio vem de lá. É um hospital que custa, por ano, para o governo, em torno de 80 milhões por ano. Então, é um investimento. O governo precisa autorizar e dizer, olha, eu vou bancar esse hospital, 100% SUS para a população. Então, precisávamos do aval do ministro da Educação e do presidente da República. E aí, quando tivemos esse aval, o presidente, junto com o ministro, os dois aqui, junto com aquele grupo de ministros que vieram aqui, vieram anunciar o hospital. Então, há o aval ali, por isso a implantação agora, não, vamos bancar. Tem o prédio, tem o hospital, vamos entrar com os investimentos, que é folha de pagamento dos funcionários, que vai acontecer um concurso, a EBSER vai contratar, são empregados públicos, empregados federais que vão entrar e vão trabalhar no hospital. E aí, essa folha de pagamento, quem é que banca? É o governo federal. E aí, fazer esse agradecimento também para nós, senador Confúcio, que continua junto com a gente nessa, porque não acaba aqui, não. O presidente lançou, vamos receber o hospital, temos que iniciar a fase de ampliação. Mas o hospital, vocês poderiam pensar, mas recebendo esse hospital já vai funcionar? A nossa ideia é que a estrutura que ele tenha, se a EBSER der o ok, a gente começa a funcionar. Mas a gente vai precisar ampliar. É necessário ampliar para que tenha tudo isso que a Rosa falou. O hospital universitário, como ele é um hospital de ensino, ele precisa ter, né, a enfermaria, tem que ter um espaço maior para caber os alunos, ele tem que ter um auditório. E uma coisa importante, nós temos poucas residências médicas em Rondônia. A Unir tem 2 residências médicas, uma multiprofissional e 2 médicas. 2 multiprofissionais e uma médica. Com a vinda do hospital, é possível a gente ter mais residências, ou seja, mais especializações. Então, a gente vai poder ter residência em outras áreas que não tinham. E isso é uma forma também de fixar os profissionais da área da saúde, não só médicos, mas principalmente os médicos, a ficarem aqui. Quantas vezes a população passa meses para conseguir uma consulta pelo SUS no especialista? Muitas vezes é porque não tem não tem a quantidade de especialistas necessários no Estado para atender essa população, Roberto. Então... Tá. Professor
Professora e Rosa, de uma maneira mais simples assim, porque eu tenho certeza que as pessoas estão nos ouvindo aqui, que especialidades que terá esse hospital? Então, tipo assim, é um pronto-socorro? Não, ele vai fazer cirurgia? O que é que vai ter? Porque a gente fala hospital universitário, alguns vão pensar que é só para os estudantes lá. Não, não é isso. Como é que é isso? Tá, é importante esclarecer, Roberto, que nós assinamos, né, professora, o acordo de cooperação técnica e estamos, enquanto comissão, eu sou a presidente, mas nós temos mais professores de todos os cursos da área de saúde, né, principalmente medicina, enfermagem e psicologia. Esses professores compõem a comissão que vão definir o perfil assistencial e o perfil de ensino. O que significa isso para a população? Eu não tenho essa resposta para te dar. Não posso dizer, gente, vai ser porta aberta, cardiologia, pediatria, vai ser maternidade, o que vai ter de especialidade? Porque isso precisa ser definido de acordo com o perfil epidemiológico, explicando as lacunas assistenciais, ou seja, faltam mais essa especialidade, falta mais essa especialidade, aí vai ser definido, discutido, também em conjunto com a prefeitura, né? Nós vamos definir esse perfil assistencial e aí a gente vai poder dizer, nossa, o hospital vai ser porta aberta, o hospital vai ter essa especialidade, mas assim, tem alguns spoilers que a gente pode dar, né, para a população ficar mais tranquila. Isso. Vai ser, né, assim, o que a gente sabe que é um perfil e um modelo da EBSER é que a gente tem a cirurgia geral. Então, assim, vai ser um hospital que vai ajudar a desafogar a parte clínica do Hospital João Paulo II. Então, isso. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser mais ou menos por esse lado. Eu também não tenho mais informações, porque a comissão está estudando e levantando esses dados, né? Junto com a prefeitura, o Estado também dando um apoio no levantamento dos dados. E aí a gente vai dizer, né, de fato, quais serão as especialidades que teremos. Mas a gente identifica, nos outros hospitais da EBSER, que há esse perfil, né, de cirurgia geral. Então, basicamente, o que isso quer dizer, Rosa? Quer dizer que o João Paulo é um hospital, né, a referência da urgência e emergência no Estado. Então, isso é, assim, o suprassumo. Ele para mim, hoje, né, eu fui também muitos anos servidora do Estado, mas ele é o suprassumo da assistência hoje, quando se fala de urgência e emergência. Dentro da urgência e emergência, nós temos vários casos. Nós temos trauma, as condições, né, cardíacas, as emergências neurológicas. Nós temos muitas complicações que são clínicas. E a gente tem um trauma, que é o acidente de trânsito, que a gente tem um número expressivo de acidentes de trânsito no nosso estado, e com isso a gente tem uma superlotação no nosso hospital, né? É referência estadual, que é o João Paulo. Então, se a EBSER entra com esse perfil de cirurgia geral, ou seja, a parte clínica, ela vai ajudar a desafogar o João Paulo no quesito, né, clínico. Então, é o que a gente tem, assim, de expectativa inicial. Mas a definição desse perfil vai se dar com a finalização desses trabalhos que estão sendo elaborados junto com a EBSER. E aí a gente pode, né, mais para frente, trazer informação para você, não necessariamente voltar, porque eu sei das agendas, né, de todos nós, mas a gente pode encaminhar uma nota, né, trazendo aí quais serão as especialidades que teremos. Mas é importante destacar a questão do ensino, também a fala da professora Marília, da nossa reitora, com relação às residências. Então, assim, a gente tem um perfil de residência no nosso estado, mas a gente tem um déficit muito grande de especialidades. E eu posso citar algumas: pediatria, né, a NEL principalmente, a gente tem psiquiatria, a gente tem outras especialidades, cardio mais ou menos, neuro, enfim, que a gente tem uma dificuldade de fixação desses profissionais. E isso vai ser também estudado para a abertura dessas residências. Nós também temos, na área de enfermagem, algumas residências que a gente tem pouquíssimos enfermeiros no estado. Por exemplo, nefrologia. Nefrologia não tem enfermeiros especialistas, a gente não tem... Aqui em Porto Velho não tem nem 10. Então, assim, e é um público que precisa muito de uma assistência qualificada. Psicologia, idem. Então, a gente vai conseguir trazer especialidades que faltam realmente no nosso estado e que vão dar resposta a essas lacunas assistenciais que a gente chama. Eu queria só... Nós vamos um breve intervalo e vamos voltar.
E vou deixar já uma pergunta no ar, reitora. Quando é que começa a funcionar o hospital? A gente vai e já volta rapidinho. De volta para o terceiro bloco do podcast Põe na Bancada. Nós estamos conversando hoje sobre os destinos da Universidade Federal de Rondônia, da nossa UNIR, após os anúncios do presidente Lula de um conjunto de investimentos na universidade. No bloco anterior, nós falávamos a respeito do Hospital Universitário de Porto Velho. Nós estamos aqui com a reitora Marília e com a Rosa, que é da Comissão de Implantação do Hospital Universitário. Eu deixei uma questão no ar. É uma questão tanto quanto provocativa, principalmente porque nós aqui de Porto Velho, do estado de Rondônia, toda hora se anuncia um hospital. Ó, vai fazer o hospital tal, vai fazer o hospital tal. Reitora, quando é que esse hospital vai funcionar? Desculpa ser direta assim, mas... É uma pergunta boa, né? Estamos dentro de um plano de trabalho, Roberto, que nesse momento é impossível dizer o dia que esse hospital vai começar a funcionar. É impossível, né, Rosa? Porque assim, nós temos uma comissão trabalhando, uma comissão da Prefeitura de Porto Velho, com professores, né, integrantes da UNI e da EBSER. Essa comissão está trabalhando muito já há algum tempo e tem alguns trâmites necessários, receber o hospital da Prefeitura adquirir, receber e começarmos aí. Estamos trabalhando nessa questão de definir o perfil, mas vai ser breve, não vai demorar, não. Não vai demorar. E breve iremos anunciar. Deixo essa promessa. Assim que tivermos a certeza, vamos anunciar. Agora, uma coisa é certa para toda a população. Você falou assim, anuncia um hospital e não sai. Sim, esse hospital vai sair. Teve o anúncio do governo, foi assinado um documento de implantação. É um compromisso. Então, o compromisso, nós já estamos com ele assinado e já estamos trabalhando para a implantação. É importante, só para fechar essa questão do hospital, Roberto, dizer para a população, primeiro, é mais um hospital no estado de Rondônia. É mais um hospital no município de Porto Velho. Nós não podemos dizer agora como ele vai atender, qual é o perfil. Não, porque isso está em estudo. Tem todo um estudo para saber quais são as lacunas do nosso estado. Nós temos um hospital de base, nós temos uma maternidade, temos o João Paulo II, temos aquele hospital ali de retaguarda. Mas o que está faltando? Então, é isso que a equipe especializada da EBSER, que tem know-how, junto com a nossa equipe, com a equipe da Prefeitura, está discutindo, para achar aquilo que vai atender melhor a população. Mas é importante ressaltar que um hospital de ensino, um hospital federal, ele tem ambulatórios, consultórios em todas as especialidades para atender, porque os alunos precisam passar nesses consultórios. E aí, sobre o que ele vai atender mais, com certeza vai ter cirurgia, né? A gente vai ter UTI, vai ter tudo que um hospital tem que ter, né? Todas as áreas que um hospital tem que ter. Agora, qual vai ser o perfil? Para que ele vai ser voltado para atender a população, vai ser anunciado, mas com certeza vai ser essa lacuna que o Estado tem. E é mais um hospital importante. Eu quero também reforçar o meu agradecimento ao senador Confúcio Moura por todo esse empenho que tem dado e continua, porque nós precisamos de emendas parlamentares para ampliação, a toda a nossa bancada federal, destacar que a deputada Cristiane Lopes, a deputada Silvia Cristina e outros deputados sempre pegaram essa pauta e disseram, o hospital é importante, nós vamos ajudar. Então, precisamos da emenda de toda a nossa bancada, dos 11, que todos contribuam para que possamos ampliar esse hospital e o ano que vem já estarmos com a obra da ampliação em andamento, com a ajuda de todos, porque isso é uma pauta importante para a saúde e educação no estado de Rondônia. Quero agradecer imensamente o prefeito Léo Moraes, que não tem medido esforços para honrar com que o compromisso que ele fez, que é um hospital para Porto Velho. Então, ele está honrando com isso, está em fase de aquisição dessa unidade, desse hospital, vai doar para a universidade. É um passo importante. Um gestor que tem essa visão, eu vou comprar, eu vou aqui desembolsar alguns milhões e vou doar para a universidade, porque sabe que a universidade vai gerir esse hospital por meio da EBSER com qualidade para a população, com atendimento de qualidade. Qual é a diferença do hospital de base para esse hospital que vai abrir? Além do perfil assistencial,
né, o hospital de base tem toda a sua qualidade, a Rosa sabe disso, ele vai ter um diferencial, ele vai desenvolver pesquisas, ele vai debater temas relacionados a doenças e a várias questões de prevenção. Então, ele é um hospital que, além de atender a população, ele está ensinando, formando profissionais da área de saúde e desenvolvendo pesquisa para melhorar a saúde da população. Então, aguardem que logo, logo estaremos anunciando essa data. Muito bem. Eu acompanhei o anúncio feito pelo presidente, prestei muita atenção na fala dele. Na realidade, ele está dando um presente para o prefeito Léo Moraes. Porque ele não precisava fazer isso. Por que não precisa fazer isso? O Léo vai comprar esse hospital com recurso federal. Eu até hoje ainda não compreendi muito bem isso aí. Mas o presidente fez questão de dizer, você compra o hospital, pode passar para cá, você vai comprar um hospital com cerca de 50 leitos, foi o que ele anunciou lá, e nós vamos levar para 150 leitos. E vamos investir o valor que você falou, do custeio da ordem de 80 milhões de reais para a manutenção desse hospital. Ou seja, para o município de Porto Velho é um grande ganho. O prefeito Léo Moraes, mesmo não sendo da base do presidente Lula do ponto de vista político, também está sendo agraciado nessa parceria. Ou seja, quando o político trabalha em prol da população, não fica com essas rusgas ideológicas, quem ganha é o povo. Você falou do senador Confúcio, você falou de outros parlamentares, né? Ou seja, é muito importante. E eu quero que vocês saibam que, e aí eu posso estar falando em nome das pessoas, nós estamos muito ansiosos para que esse anúncio se materialize. E vocês também, pela própria fala de vocês. Ou seja, todos nós estamos torcendo para que isso dê certo. E eu espero que, o mais rápido possível, vocês possam dizer aqui, o prefeito já comprou o hospital, já passou para o governo federal. O governo federal já assumiu, a EBSER já assumiu e vamos em frente. Mas não foi só o hospital que foi anunciado de investimento para a Unir. Teve outros anúncios também, professor. Sim, com certeza. Por exemplo, você sabe que nesse terceiro governo Lula, o governo em 2023 fez o PAC, né? O PAC, aí eu falo do PAC das universidades, né? Estou falando do PAC, tem o PAC para os estados e municípios, em várias áreas, né, o PAC dos institutos federais e das universidades, que são as instituições de ensino superior federais. Então, para nós, da Uni, nós fomos contemplados com um orçamento, com recurso do PAC, para, e até alguns que não foram ditos ali, né? O PAC para reforma e construção, reforma, né, Rosa, do prédio de enfermagem, que fica no campus de Porto Velho. O que está mais adiantado, que é o nosso teatro universitário, que estava com uma obra inacabada há quase 15 anos. Né? Então, essa obra ela foi retomada com recursos do governo federal. Já assinamos a ordem de serviço, a empresa já começou a trabalhar numa parte da obra, que é a refrigeração. É um teatro muito bonito, que eu convido toda a população depois a conhecer, quando estiver pronto. Né? E também a clínica veterinária de Rolim de Moura, que já está terminada a parte civil, está só fazendo algum ajuste na questão da ligação da energia ali com a Energisa, e a gente está adquirindo os equipamentos. A fazenda experimental que temos em Rolim de Moura também foi contemplada com recursos do PAC, e o restaurante universitário de Rolim de Moura, também, que já estamos finalizando a licitação para início das obras, também com recurso do governo federal, e uma obra em Ariquemes, que é também uma obra que ficou parada há mais de 10 anos, e agora vamos recomeçar, né? Também estamos em fase de processo licitatório. Então, nós temos essas obras, né? Teatro, prédio de enfermagem, 3 obras em Rolim, 5, né? E essa obra aí de Ariquemes. E tem a questão da expansão dos cursos aí que a senhora falou. Sim, nós estamos... a universidade está em movimento, né? Cursos novos, 2 cursos novos aí em fase de avaliação, já teve avaliação, né? Em fase para sair a portaria já nos próximos dias, que são os cursos de tecnólogo em aquicultura e em Presidente Médici, tecnólogo em gestão comercial, tecnólogo em informática, tecnologia, gestão da informação lá em Cacoal, direito em Ariquemes, letras em inglês em Ariquemes.
engenharia civil em Ji-Paraná. Então, e matemática, bacharelado em Porto Velho. Então, são 7 cursos novos. E acabamos de aprovar essa semana internamente um curso de psicologia para Guajará-Mirim. Mas esse ainda vai tramitar no MEC, ele vai demorar mais um pouquinho. Mas a universidade está em movimento. Aprovamos um doutorado em letras, que já vai sair o edital agora, e a universidade em movimento aí. Eu fico muito feliz em ouvir essas notícias aqui, principalmente porque eu sei da importância da universidade. Mas nós vivemos no mundo político e alguns costumam defini-los entre direita e esquerda, que necessariamente nem todos se enquadram entre direita e esquerda. Mas essa concepção direita diz o seguinte, que investir, aportar recursos nas universidades é gasto, que não é investimento. Como é que vocês avaliam isso? Eu penso muito quando me vêm essas falas no próprio Paulo Freire, né, que é considerado aí por muitos o pai da educação. Então, assim, quando a gente fala investimentos em recursos para a educação, obviamente é investimento. Porque quando a gente fala da universidade pública, né, a universidade pública não forma profissional. Ela forma cidadão crítico, reflexivo, politizado, e aí a formação em si, né, que a pessoa escolheu ali no curso. É importante destacar que, sim, investir na educação gera o quê? Gera valor social. Né? E, assim, quando a gente escuta essas falas, infelizmente, acontece. As pessoas têm diversas opiniões e está tudo bem, está tudo certo. Mas eu acho que se a gente vivesse numa sociedade que realmente investisse em educação, eu falo educação básica, e, obviamente, até chegar no ensino superior, talvez nós teríamos, eu digo talvez, né, assim, uma sociedade um pouco mais igualitária, e aí de todos os modos. Assim, uma opinião pessoal, mas a gente não pode dizer que trazer recursos para a educação é gasto. Né? A universidade, nesse sentido, ela é a instituição mais importante do Estado. Por quê? Porque é na universidade, é por meio da universidade que a gente forma as pessoas que vão trabalhar. Professora, me permita, vamos fazer um exercício aqui. Se não tivéssemos a Unir em Rondônia, como é que seria o estado de Rondônia? Não teríamos advogados, médicos, engenheiros, professores, enfermeiros, biólogos e tantas outras profissões, né, que a universidade forma. Então, ela forma pessoas, mas não é só isso. Ela forma todos esses profissionais em diversas áreas que vão atuar na agricultura familiar, que vão atuar nas escolas, escola pública e privada, que vão atuar nos hospitais, nas unidades de saúde, vão atuar no agro. Vão atuar em todos os lugares da sociedade, na indústria, no comércio, nas grandes corporações, os administradores. Imagina se a gente não tivesse contador. Contador é essencial. A gente tem contador nas empresas públicas, privadas, enfim. A gente forma pessoas para isso. Mas a universidade, ela não é só formadora de pessoas, de profissionais. Ela também tem pesquisa. E a pesquisa, ela é para resolver problemas da sociedade, problemas sociais. Né? É importante que a população saiba disso. Às vezes você está com um problema lá na sua propriedade. Quem é que desenvolve know-how e pesquisa para que a universidade, né, para que as pessoas resolvam aquele problema? É a universidade, porque ela produz pesquisa. E a extensão, a universidade tem projetos que atendem a população. Né? Então, é importante saber disso. A universidade, ela existe para melhorar a vida das pessoas, seja de qualquer classe social que for. Então, não, a universidade, como você falou, direita e esquerda. Não, primeiro que a universidade é um lugar que tem pessoas de todas as correntes ideológicas. Né? Então, eu tenho pessoas de direita, de esquerda, de centro, enfim, mas ela está ali para formar a pessoa, para formar cidadãos críticos. Cidadão crítico é aquele que vai trabalhar e desenvolver o melhor possível dentro da sua profissão. Alguns estereótipos, eu vou aproveitar esse gancho aqui, não vou deixar passar batido, não. Costuma-se dizer que lá na universidade ela é muito ideologizada, que ela só fica formando comunistas. Como é que é isso, professor? Lá na sua aula de enfermagem. Como é que é? Assim? Não, mas esse discurso eu escuto aí. Não, lá só tem comunista. E não vou à frente. Que lá é o local para drogados, que criminaliza o espaço da universidade pública, tentando depreciar aquilo que nós temos de importante aqui. Vocês escutam essas críticas? Sim. É importante destacar que a gente
nesse caso, né, se as pessoas pensam dessa forma, alguém que está aí assistindo pensa dessa forma, é importante destacar que, assim, a gente está de portas abertas. A universidade é uma universidade pública e, nesse sentido, assim, decepcionar vocês, mas não, a universidade não está aí para isso, né? A universidade tem todas as pessoas, todas as formas, todos os jeitos, de todas as ideologias, crenças. E, de qualquer forma, a universidade é do povo. E se alguém pensa dessa forma, faça-nos uma visita. Nós temos os cursos da área de saúde, os cursos das áreas, né, de humanas, tecnologia, enfim. Só faz uma visita na universidade, vem conhecer nossa biblioteca, nossos espaços, nossos laboratórios, nossos alunos, nossos projetos. Quem sabe você muda de opinião. Então, para que nós estamos indo para o final, que mensagem que vocês fariam para a população do ponto de vista da importância de nós defendermos esse patrimônio que é a universidade pública, que é a nossa UNIR? Eu vou deixar para a reitora essa fala. Se você quiser falar, eu termino. A nossa universidade, e aí, olha só a fala que eu trouxe, né, nossa, né? Nós, como bem disse a reitora, há mais de 40 anos formamos pessoas para Rondônia, né? Para o desenvolvimento do Estado. Então, a gente precisa entender que a universidade pública ela tem que ser defendida por todos, porque eu estudei lá, hoje eu trabalho lá, né? Minha família toda estudou na universidade, né, pública. Conhecidos, familiares, pessoas, as pessoas estudam e são devolvidas à sociedade e ajudam a desenvolver o Estado. Então, se a gente não defende esse patrimônio, a gente vai ficar o quê? Sem pesquisa, sem melhorar, sem desenvolver, sem subir de nível. Então, a gente precisa defender a universidade para desenvolver melhor o Estado, né? E com isso crescer. Então, essa é a minha mensagem. Professora. A gente, antes de dar essa mensagem final, reforçando, né, a provocação que você faz aqui, Roberto, uma provocação bem interessante, eu estou imaginando aqui, eu sempre tenho essa fala, né, quando fala, precisamos melhorar a educação básica, tá? Todo mundo que tem filho vai colocar o seu filho na escola. Lá desde a alfabetização, seja lá desde o pré-escolar, quer que ele faça bem o ensino fundamental, o ensino médio. Se ele vai estudar na universidade, se é pública, privada, se ele pode pagar, se vai ser em Rondônia, se vai ser em outro estado, mas se ele estiver morando aqui, ele vai ter uma escola, seja pública ou privada, para o seu filho estudar. Se a gente não tivesse a Universidade Federal de Rondônia, quem seriam os professores que estariam lá dando aula para essas crianças? Ou para esses adolescentes? Não teríamos professores. Teríamos que trazer professores de algum lugar. Não teríamos professores aqui. Então, assim, quem forma os professores de inglês, de português, de matemática, de física, de química, de biologia, de redação, que vai fazer com que essas crianças, adolescentes, esses jovens saiam da escola e entrem numa universidade, façam um curso tecnológico e tenham uma profissão. Quem é que vai estar lá? São os professores que são formados pela Universidade Federal de Rondônia. A Universidade Federal de Rondônia, a nossa universidade, é o patrimônio que a gente tem. Como a gente disse lá nos 40 anos, patrimônio da gente, é nosso. Temos que defender a universidade pública. É na universidade pública que formamos pessoas com qualidade, que desenvolvemos pesquisas e que fazemos extensão, que fazemos intervenções na comunidade ao nosso entorno. Então, é o nosso bem maior. Vamos defender a universidade e venham para a universidade. Eu tenho certeza que tem alguém que está nos assistindo que estudou na Uni. E que está aí orgulhoso de saber que a universidade está crescendo, está em movimento e que seus filhos e netos vão poder ter essa universidade para estudar também. Eu agradeço muito a presença de vocês duas aqui, da nossa reitora e da Rosa, do Núcleo de Saúde, responsável pelos estudos da implantação do Hospital Universitário. Acredito que as pessoas gostaram desse nosso bate-papo aqui para falar sobre a Uni, falar sobre esse grande patrimônio que é nosso aqui. E vocês foram muito precisas nas falas, deixando claro de que sem a Universidade Federal de Rondônia, seria muito difícil falarmos sobre o Estado de Rondônia. Ela tem um papel, ela está ligada totalmente ao desenvolvimento, a tudo que nós somos hoje. Sem a universidade, dificilmente nós estaríamos nesse patamar e com esse conjunto de aportes, de recursos que a universidade está recebendo, a tendência é avançarmos muito mais. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e até a próxima.